Senhoras e senhores, o Centro Espírita 9 de Outubro, Seno, apresenta o quarto ELESP, Encontro de Literatura Espírita de Pernambuco. Com o tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos de caminho, verdade e vida. Eu convido também o nosso palestrante desta tarde, que gentilmente nos atende. Ele veio de São Paulo, ele é natural de Bauru, é de uma família espírita, participa do movimento desde muito jovem, integrado no Centro Espírita Amor e Caridade, onde desenvolve largo trabalho no campo doutrinário e filantrópico. Articulou o movimento inicial de instalação dos clubes do livro espírita, que prestam relevantes serviços de divulgação em dezenas de cidades. É colaborador assíduo de jornais e revistas espíritas, notadamente o Reformador, Revista Internacional do Espiritismo e Folha Espírita. Funcionário aposentado do Banco do Brasil, tem visitado todos os estados do país em palestras e divulgação da doutrina espírita. Conosco, abrilhantando esta tarde, o escritor Richard Simonetti. Paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. No capítulo 4 do Evangelho de João, ao célebre encontro de Jesus com a mulher samaritana. Em dado momento, ela pergunta a Jesus onde seria lícito adorar a Deus. No templo em Jerusalém ou no monte na Samaria, onde outrora houvera também um templo. Respondendo à mulher samaritana, Jesus dirige-se à humanidade inteira, lançando os fundamentos da verdadeira religiosidade. Mulher, diz ele, dia virá em que Deus não será adorado nos templos, porque Deus é Espírito, e Espírito e verdade será adorado por aqueles que o adoram. É muito difícil resistirmos às evidências quando estudamos o trabalho notável de Cesare Lombroso, famoso criminalista italiano, que em princípio zombava do espiritismo, considerava os médiuns ingênuos que acreditam num suposto intercâmbio com o além, confundindo fenômenos anímicos com manifestações mediúnicas, ou são mistificadores que se comprazem em explorar semelhante ingenuidade. Mas rendeu-se às evidências, estudando o trabalho notável da médium Eusápia Paladini, uma camponesa italiana que produzia materializações espetaculares dos espíritos, que se tornavam visíveis, tangíveis ao observador. E o golpe de misericórdia em Lombroso aconteceu certa feita, quando a sua própria mãe desencarnada materializou-se diante de seus olhos assombrados. E ao fazer o relatório de suas experiências e a sua profissão de fé espírita, Lombroso confessou, envergonhava-se de ter combatido e zombado do espiritismo, porquanto ele estava absolutamente convicto agora da realidade da sobrevivência e da comunicação dos espíritos, graças a uma humilde camponesa italiana, semi-analfabeta, Eusápia Paladini, que produzira um fenômeno jamais sonhado por nenhum cientista, erguera sua mãe da sepultura e atirara em seus braços saudosos. É muito difícil, meus amigos, nós não nos rendermos às evidências
quando estudamos a mediunidade extraordinária de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que ao longo de seu apostolado psicografou perto de 10.000 mensagens, 10.000 mensagens, autênticas cartas do além, dirigidas por espíritos desencarnados à assombrada família, com uma incrível riqueza de detalhes quanto ao cotidiano familiar. Todos aqueles que receberam essas cartas não tinham dúvida nenhuma de que se tratava realmente do morto querido a se manifestar através de Chico. É muito difícil nós não nos rendermos às evidências quando estudamos as poesias psicografadas por Chico Xavier. Pouca gente sabe que ao longo de seu apostolado ele psicografou poemas de perto de 300 poetas desencarnados, com uma incrível riqueza de detalhes. Qualquer estudioso de literatura sabe que é muito difícil, quase impossível, imitar o estilo literário. Cada autor é eminentemente pessoal naquilo que escreve, quanto às palavras, a forma, a construção da frase, tanto que se costuma dizer que o estilo é o homem, isto é, cada autor é eminentemente pessoal e inconfundível por aquilo que ele escreve. E diante de tantas evidências, o Chico Xavier psicografando mensagens com a autenticidade de quase 300 poetas desencarnados, e disso tudo que nós acabamos de dizer, somente os materialistas de carteirinha, os negadores contumazes, continuam a negar a possibilidade de intercâmbio com a lei, na base do não vi e não acreditei, não experimentei e não gostei. Lembram um antigo ditado zen que diz o seguinte: o dedo aponta a lua, o sábio olha para a lua, o tolo só enxerga o dedo. O fenômeno mediúnico está apontando para o mundo espiritual, mas os tolos, os nécios, os pseudo-sábios, enxergam apenas o médium, não percebem o fenômeno maravilhoso que se apresenta por seu intermédio, com os espíritos vencendo a morte para nos dizer que a vida continua. Em princípio, Allan Kardec não se preocupou em situar o espiritismo como uma religião. Como diria Leon Denis, o grande filósofo espírita, o espiritismo poderia não ser a religião do futuro, mas certamente seria o futuro das religiões. De vez que os seus princípios da doutrina espírita, não configuram meras ideias, representam princípios, leis de caráter universal que regem a evolução do espírito humano, como a lei da reencarnação, que preceitua que as experiências na carne sejam repetidas e repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, a lei de causa e efeito, que determina que colhamos sempre de conformidade com o que fazemos, a fim de aprendermos o que devemos e o que não devemos fazer, a lei de sintonia psíquica, que preceitua que sejamos alimentados e conduzidos por influências espirituais que podem nos elevar às alturas ou precipitar no abismo, mas sempre de conformidade com o rumo que imprimamos à própria vida, ilustrando seus ensinos com gloriosas visões do infinito, da vida espiritual, que projetam a nossa mente nos objetivos supremos da criação. Não tenhamos dúvida nenhuma de que mais cedo ou mais tarde as religiões, de um modo geral, assimilarão os princípios espíritas que, repetimos, caracterizam leis de caráter universal que regem a nossa evolução.
Não obstante, no dia 29 de abril de 1864, o mundo espírita foi surpreendido com o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. Está completando neste ano 150 anos. Um livro de estudo da moral evangélica à luz da doutrina espírita. Já na abertura do livro, quem ler o título vai ver que logo embaixo, em destaque, há uma máxima de Kardec, dizendo da finalidade do livro. Por isso é que Kardec colocou em epígrafe, depois, debaixo do título, essa máxima, dizendo o que significava aquele livro. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas. Bem, vamos considerar, para entender a proposta de Kardec, que há dois tipos de fé. A fé como confiança plena em alguém ou em alguma coisa. Eu digo assim: eu tenho fé em Deus. Isso significa que a minha confiança em Deus é inabalável. Pode cair o mundo, sem problema nenhum. Deus arranjará outro lugar para nós morarmos. Não é a esse tipo de fé que Kardec se refere. Enquanto esse tipo de fé mora no coração, não no cérebro. Representa uma adesão, um sentimento, não da razão. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama nos dá um exemplo desta fé que mora no coração. Conta ele que quando Chico estava no início de seu trabalho como médium, ainda em Pedro Leopoldo, ele foi procurado por uma jovem tuberculosa que vinha pedir sua ajuda. O médico lhe receitara um poderoso remédio que haveria de curá-la, mas ela não tinha dinheiro para comprar o remédio que custava caro. Chico, por sua vez, pobre, família numerosa, amigo de família, emprego modesto, não tinha como ajudá-la. Então ele perguntou: como o médico recomendou que você tome esse remédio? E Chico, o médico recomendou que eu devo tomá-lo 2 vezes ao dia durante 1 mês. Pois bem, falou Chico, vamos fazer o seguinte: você vai pegar essa receita e vai picá-la em 60 pedacinhos. Depois, diariamente, pela manhã e à tarde, você vai pegar um pedacinho da receita, colocar num copo d'água e vai orar. Vai pedir à nossa Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe espiritual da humanidade, que coloque ali o remédio que haverá de curá-la. Faça isso com muita fé e nossa Mãe irá curá-la. A jovem agradeceu e partiu. 1 mês depois, ela voltou, curada, forte, recuperada, saudável. Ah, Chico, falou, essa receita que você me deu foi maravilhosa. Segui fielmente, diariamente, de manhã e à tarde, colocava um pedacinho da receita num copo d'água, pedia a nossa Mãe Santíssima, Mãe espiritual da humanidade, Mãe de Jesus, que a abençoasse, e nossa Mãe me curou. Era a esse tipo de fé que Jesus reportava-se quando dispensava aos beneficiários de suas curas, dizendo-lhes: vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te curou. E há o segundo tipo de fé. Eu falei que há 2 tipos de fé. Há o segundo tipo de fé, que é sinônimo de crença religiosa. Eu pergunto a alguém: qual é a sua fé?
eu sou católico, está dizendo que a sua religião é o catolicismo, fazer os seus princípios religiosos na doutrina católica. Ao contrário da primeira, essa fé não mora no coração, ela mora no cérebro. Não representa uma adesão do sentimento, e sim da razão. E com um detalhe, quanto mais culta, quanto mais inteligente a pessoa, maior a exigência quanto à racionalidade de sua fé. E aqui mora o problema. Porquanto as crenças religiosas, de um modo geral, são especulativas, elas são baseadas em especulações teológicas. Os teólogos imaginam como será a vida espiritual e caem na fantasia. Fantasia como, por exemplo, a criação do mundo, como está na Bíblia, em 6 dias, e Deus descansa no 7º, a criação de Adão a partir do barro e de Eva a partir de uma costela de Adão, as penas eternas, o que representaria um duplo fracasso de Deus. Não conseguiu evitar que um filho seu fosse para o inferno, nem consegue tirá-lo de lá. A ressurreição dos corpos no remoto juízo final, onde todos vão reviver no seu corpo de origem, são fantasias que acabam afastando as pessoas que estudam, que exercitam a razão e que verificam que os princípios de sua fé são baseados em fantasias. Uma professora, uma mulher muito culta, muito inteligente, católica, procurou um sacerdote. Padre, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não? Por que o meu filho nasceu com a síndrome de Down? Por que o meu filho, e não o filho da minha irmã, da minha vizinha, ou de outra mulher qualquer? O sacerdote falou belamente, longamente, da interação que há entre a mulher e o filho com deficiência física ou mental. Filhos especiais, disse ele, pedem mães especiais, que se devotam, que se dedicam, que são todo cuidado, todo carinho. Filhos especiais fazem essas mães carinhosas e realizam um maravilhoso trabalho em favor de seus rebeldes queridos. E que o padre falou longamente dessa interação que há entre a mãe e o filho deficiente físico ou mental. Mas ele concluiu as suas explicações dizendo, honestamente, com relação à sua pergunta, eu não sei a resposta. Eu não sei dizer por que o seu filho nasceu com a síndrome de Down. E realmente, meus amigos, não há resposta possível. Se nós quisermos compatibilizar a justiça de Deus com as situações humanas, não há como compatibilizar o fato de mulheres terem filhos normais e mulheres terem filhos com deficiência física ou mental. Por quê? Preferência de Deus? Deus estará jogando dados com a biologia, pega os elementos hereditários e os joga, e de conformidade com a combinação, podem nascer gênios ou retardados mentais, santos ou fascínoras, atletas ou paralíticos. Será que Deus está jogando dados conosco? É por isso que muita gente acaba abandonando a religião, porque ele sente que ela não atende às suas expectativas, à necessidade de explicação para determinadas situações aqui na Terra. E se Kardec, em princípio, evitou situar o Espiritismo como uma religião, foi exatamente por causa dessas fantasias que caracterizam as religiões de modo geral. Por outro lado, as religiões estão montadas em cima de ritos e rezas, ofícios e oficiantes, um sistema que valoriza muito a presença nas igrejas, com a ausência da consciência. Não há aquele apelo firme, lógico, racional, com relação à necessidade de reforma íntima, de mudança de hábitos e costumes, de superação de vícios, de adequação do nosso comportamento aos valores do Evangelho. Por isso, Kardec evitou, em princípio, quem lê o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, vai ver que ele praticamente não usou o termo religião. Ele não se recolocou
à religião. Nem situou o espiritismo como uma religião, ou a doutrina espírita com resultados de ordem religiosa. Por que Kardec, que em princípio evitou situar o espiritismo como uma religião, lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que fatalmente iria colocar o espiritismo como uma religião, ou destacaria os aspectos religiosos do espiritismo? Por que Kardec lançou esse livro? Para sabermos a resposta, basta ler o livro com cuidado, estudá-lo, e vamos perceber por que Kardec lançou. Principalmente em relação a perto de 100 mensagens psicografadas que foram colocadas por Kardec no final de quase todos os capítulos, intitulando as Instruções dos Espíritos. Kardec começou a receber essas mensagens em número muito maior, porque ele fez uma seleção, logo depois da publicação do Livro dos Médiuns. Depois da publicação do Livro dos Médiuns, começaram a vir essas mensagens em grande quantidade, como se o mundo espiritual estivesse dizendo a Kardec que era chegado o momento de apresentar o espiritismo como uma religião, que era chegado o momento de destacar os aspectos religiosos do espiritismo. E para nós percebermos isso, basta ler o conteúdo dessas mensagens. É impossível ler um diálogo de Platão sem considerar que estamos entrando no terreno da filosofia, ou um tratado de Lavoisier sem considerar que estamos entrando no terreno da ciência. Ora, aquelas mensagens todas, assinadas por grandes vultos do movimento cristão, nós temos naquelas mensagens a assinatura de Santo Agostinho, como grande pensador cristão, Paulo de Tarso, São Paulo, grande apóstolo dos gentios, São Vicente de Paulo, São Luís, Cáritas, Pascal, Erasto, grandes vultos do movimento cristão, estão assinando essas mensagens. Ora, quando eu comentei, é impossível ler um tratado de filosofia de Platão sem considerar que estamos entrando no terreno da filosofia, ou um tratado de ciências de Lavoisier sem considerar que estamos entrando no terreno da ciência. Então, aquelas mensagens todas, exaltando aspectos religiosos do espiritismo, estavam sinalizando a Kardec que era preciso destacar o aspecto religioso do espiritismo. Era chegado o tempo de apresentar o espiritismo como uma religião que cumpriria a promessa de Jesus à mulher samaritana. Dia virá em que Deus não será adorado nos templos, não será adorado em religiões no seio das igrejas, porque Deus é espírito, e espírito de verdade deve ser adorado por aqueles que o adoram. Era a apresentação da religião espírita, a demonstração dos aspectos religiosos do espiritismo que situam o espiritismo como uma religião. Quem entra pela primeira vez no centro espírita estranha a ausência de imagens, crucifixos. Não há ritos, não há rezas, não há missa, não há procissão, não há batismo, não há casamento espírita, não há cerimônia fúnebre. E a pessoa pergunta, mas será que o espiritismo é religião? É que a proposta do espiritismo é diferente. O espiritismo nos propõe que o culto a Deus, o contato com a espiritualidade, para exorar as bênçãos divinas, é um assunto pessoal de cada um de nós, entre nós e o Criador. Se nós elegemos uma intermediação através de ritos e rezas, ofícios e oficiais, nós estaremos transferindo para alguém ou para alguma coisa algo que nós devemos fazer. Essa é a mensagem que o Espiritismo nos passa. Se nós queremos exorar as bênçãos de Deus, façamos isso pessoalmente. O assunto é entre nós e o Criador, sem transferir para ninguém. O casamento, por exemplo.
O que é mais importante no casamento? Um sacerdote oficiando o casamento, nada contra a Igreja Católica, a cerimônia da Igreja Católica, mas o que é mais importante? Um sacerdote oficiando o casamento, evocando as bênçãos de Deus, submetendo os noivos àquele ritual, aquelas rezas, a repetição, caindo na rotina. Um sacerdote, ele repete um casamento durante o seu apostolado, ele repete aí por centenas, talvez milhares de vezes. Ele cai na rotina e vai sem emoção. Sem emoção não há comunhão com a espiritualidade. O que é mais importante, o sacerdote oficiando o casamento, ou os próprios noivos, na intimidade do lar, apenas com a presença de familiares e amigos mais chegados, os dois evocando as bênçãos de Deus, os dois dirigindo-se a Deus em oração, cada um falando ao outro o que pretende do casamento, o que o casamento significa para um. Essa seria a verdadeira união, o verdadeiro casamento, algo que os próprios noivos devem fazer, dizendo um ao outro o que espera do casamento e evocando as bênçãos de Deus cada um. Elizabeth Barrett Browning, grande poetisa inglesa, compôs 2 poemas de amor que são considerados os mais belos poemas de amor da língua inglesa. Eu elegeria esses 2 poemas pura e simplesmente como uma orientação para os noivos, com relação àquilo que eles devem dizer um ao outro, e se abrir de coração, se falar de seus anseios, de seus ideais, do que pretende, da natureza de seu amor, de seu afeto. Esse é o verdadeiro casamento. O noivo dizendo à noiva de como a ama: amo-a quanto em alto, largo e profundo minha alma alcança, quando transportada sente alongando os olhos deste mundo, siso ser a graça entresonhada. Amo-te em cada dia, hora e segundo, à luz do sol, na noite sossegada. E é tão pura a paixão de que imundo quanto o pudor dos que não querem nada. Amo-te com o doer de velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece e a fé de minha infância ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas, por toda a vida, e assim Deus o quisesse, ainda mais te amarei depois da morte. E a noiva, falando de como deseja ser amada pelo noivo: ama-me por amor do amor somente. Não digas amo-a pelo seu olhar, pelo seu sorriso, o modo de falar, mas segurando. Amo-a porque se sente minha alma em comunhão constantemente com a sua. Porque pode isso tudo mudar em si mesmo ao passar do tempo, comparativamente. Nem me ames pelo pranto que a bondade de tuas mãos enxuga, pois sem me secar por teu conforto essa vontade de chorar, o teu amor pode ter fim. Ama-me por amor do amor somente, e assim me has de querer por toda a eternidade. Um casamento assim, meus amigos, com esse grau de envolvimento dos noivos, com esse abrir de coração, com essa sinceridade de propósitos, há de ser um casamento abençoado por Deus, capaz de resistir aos desgastes do tempo, capaz de resistir aos problemas financeiros, com a educação dos filhos, com as doenças, e, sobretudo, capaz de superar a dificuldade de entendimento de 2 seres que são biológica e emocionalmente diferentes: o homem e a mulher, o cérebro e o coração, a razão e o sentimento, a força e a sensibilidade, a energia e a doçura. Aqueles que estranham que o Espiritismo seja apresentado como uma religião hoje, aqueles que estranham que o Evangelho segundo o Espiritismo seja a abertura da religião espírita,
Fica a pergunta: por que o Espiritismo vem se disseminando, ganhando mentes e corações no Brasil? Por que vem isso acontecendo? Principalmente porque o Espiritismo vem se divulgando como uma religião. E tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu breviário. O Evangelho é o nosso breviário, o livro de consultas diárias, aquele livro de cabeceira, aquele livro que nós abrimos quando queremos orar, quando queremos uma inspiração do céu para a solução de um problema, quando queremos um conforto para um mal que estejamos enfrentando, enfim, aquele livro abençoado que nos coloca em contato com a espiritualidade, que é a própria manifestação do céu, dando-nos conforto e esperança, orientação e estímulo para todas as situações que enfrentamos na Terra. E fica uma outra pergunta: por que depois de Kardec o Espiritismo feneceu em boa parte da Europa? Porque os espíritas europeus esqueceram o Evangelho segundo o Espiritismo, relegando-o a plano secundário durante décadas. E por que o Espiritismo vem revivendo em boa parte da Europa? Porque os espíritas europeus, particularmente os brasileiros que hoje labutam o Espiritismo europeu, estão redescobrindo o Evangelho segundo o Espiritismo. E tendo em o Evangelho segundo o Espiritismo o seu livro de cabeceira, o seu breviário, o seu livro de inspiração, de consolo, de esperança para todas as situações. Alguns anos atrás, eu estive na Inglaterra e fui convidado a participar de uma reunião espírita num centro londrino, dirigido por brasileiros. E nós chegando no local, eu estranhei, porque ali funcionava um brechó, uma casa especializada em vender quinquilharias e roupas usadas. Pensei cá comigo: será que o endereço está errado? Não, o endereço era aquele mesmo. Pouco depois, com o fechamento do horário, com o encerramento do horário comercial, baixaram as portas, os móveis do brechó foram encostados na parede, desceram algumas cortinas a cobri-los, colocaram algumas dezenas de poltronas no centro e pronto. O brechó virou o centro espírita. E é assim que os nossos confrades lá de Londres pagam o aluguel do imóvel onde funciona o centro. Porque lá na Europa nós não temos a facilidade que temos aqui no Brasil, onde a grande maioria dos centros espíritas tem sede própria. Lá não, você tem que alugar imóvel, é tudo muito difícil. Eu falei em um centro espírita na Suíça interna, e na verdade eles não têm sede, eles se reúnem uma vez por semana numa escola de música, alugam um espaço por 4 horas e lá funciona o centro espírita. Lá fez uma palestra, numa escola de música, que o pessoal se reúne como se estivesse no centro espírita. Porque há muita dificuldade no sentido de se fazer alguma coisa. E por que os nossos irmãos lá na Europa estão tão empenhados em divulgar a doutrina, em desenvolver um trabalho? Por causa do aspecto religioso do Espiritismo. O Espiritismo é a sua religião, é a sua bênção, é o seu contato com a espiritualidade, é o seu ideal de vida no campo da religiosidade. E assim como Jesus sustentou os mártires do passado, que regaram com seu sangue a árvore nascente do cristianismo, ele sustenta hoje os heróicos desbravadores do espiritismo cristão, que estão regando com o seu suor a árvore nascente dessa abençoada doutrina que facultará a promoção do nosso planeta na sociedade dos mundos. O mesmo acontece aqui no Brasil. Nós temos centenas, milhares e milhares de centros espíritas, onde há centenas de milhares de espíritas trabalhando de graça, dando a sua contribuição, fazendo algo em favor do movimento espírita, como nenhuma outra doutrina religiosa consegue.
O espiritismo não se institucionalizou, nós não temos o profissionalismo religioso, nós temos o ideal espírita de realização do mundo melhor, de promoção de nosso planeta, deixando a condição de mundo de expiação e provas, onde o egoísmo predominante nos corações é o gerador de todos os males, para a condição de mundo de regeneração, onde consciências despertas em relação aos objetivos supremos da vida, elegerão o serviço no campo do bem, o supremo recurso de reabilitação e bem-estar. Nós, espíritas, já estamos vivendo, quando vinculamos à doutrina, o mundo de regeneração. Em nós, no nosso movimento, há regeneração. O que é isso? O envolvimento das pessoas no esforço do bem, com as próprias imperfeições, no desenvolvimento de iniciativas que visem o bem comum. Quando a humanidade inteira estiver empenhada no mesmo trabalho dos espíritas conscientes e disciplinados, nós estaremos entrando num mundo de regeneração. Dentre as perto de 100 mensagens que temos em o Evangelho segundo o Espiritismo, destacam-se 7 que são assinadas pelo Espírito de Verdade. E muita gente pergunta, mas quem seria o Espírito de Verdade? Não há necessidade de grandes pesquisas. Basta ler o conteúdo daquelas mensagens para saber que elas vêm da esfera do Cristo. Vieram por intermediação, já que nós não temos na Terra nenhum médium com a competência para captar o pensamento de Jesus. E em conjunto, uma coisa interessante, quem lê essas mensagens vai ver o Espírito de Verdade representando Jesus. Já estava naquela época falando em transição planetária. Se nós bem analisarmos essas mensagens, vamos ver que o Espírito de Verdade está falando de lutas, dificuldades e problemas que nós enfrentaríamos para a construção de um mundo melhor. A transição já começou naquela época, e talvez tenha começado antes ainda. Não é agora que nós estamos em transição, porque a transição planetária para o mundo de regeneração não é um passe de mágica, não é um decreto divino, depende da humanidade. Depende de nós nos ajustarmos aos padrões éticos e cumprirmos as leis divinas. O Espiritismo vem contribuir nesse particular. Vem nos orientar no sentido de que antecipemos a construção do planeta de regeneração a partir de nossa própria regeneração, de nossa adequação aos valores do Evangelho. Dentre essas mensagens todas do Espírito de Verdade, há uma que deve merecer a nossa consideração, de todos nós espíritas conscientes. É aquela mensagem em que o Espírito de Verdade faz 2 recomendações a nós espíritas, dizendo o seguinte: espíritas, instruí-vos, este é o primeiro mandamento. Perdão, vamos repetir. Amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo mandamento. O Espírito de Verdade está pregando que nós devemos buscar o amor e a instrução. E ele sabia muito bem do que estava falando. Por quando os 2 grandes problemas que afetam qualquer movimento de ideias são, respectivamente, a falta de fraternidade, que é filha do amor, e a falta de conhecimento, que é filho do estudo. Com relação a essa primeira recomendação do Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos, um confrade muito estudioso do movimento espírita costuma brincar dizendo que, seguindo essa orientação do Espírito de Verdade, espíritas amai-vos, os espíritas odeiam-se fraternalmente, e que o movimento espírita se expande não por multiplicação, mas por divisão. O espírita briga aqui, abre no centro do espírita ali. Ele briga ali, abre no centro do espírita colado. E é uma verdade, qualquer estudioso do movimento espírita sabe disso, das divergências, das dissensões, das separações, e o movimento espírita vai se desenvolvendo assim. Mas não é problema do espiritismo.
É o problema do ser humano. Nós encontramos esse mesmo problema na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, no islamismo, em qualquer religião, em qualquer agrupamento humano, nós encontramos o problema, né? A dificuldade de convivência. Por uma razão muito simples, nós viemos dos seres inferiores da criação, como nos ensina a doutrina espírita. Fomos um princípio espiritual que animava esses seres inferiores. Acontece que nós estamos mais perto da animalidade do que da humanidade. Ainda somos regidos por instintos que se manifestam na conjugação do verbo de nossas ações na primeira pessoa do singular. Nós estamos habituados ainda a conjugar o verbo de nossas ações na primeira pessoa. Eu quero, eu posso, eu faço, eu consigo. E não dá certo. Em qualquer agrupamento, em um casamento, por exemplo, se o cidadão vai para o casamento conjugando o verbo das suas ações na primeira pessoa do singular, eu quero, eu posso, eu faço, o casamento vai acabar logo. Porque nós não podemos ser solteiros dentro do casamento. E se o cidadão casa, se ele tem que mudar de pessoa, aprender a conjugar o verbo de suas ações na primeira do plural. Nós queremos, nós podemos, nós fazemos. E tem que aprender a raciocinar em grupo. E em qualquer agrupamento humano, se as pessoas não fazem essa mudança da primeira pessoa do singular para a primeira do plural, não vai dar certo, não vai dar, é impossível. As pessoas se separam, o centro espírita não dá certo, a igreja não dá certo, nada dá certo. Se cada um quer, como se costuma dizer, puxar a brasa da sua vida. Nós temos que aprender a conviver, a desenvolver as nossas iniciativas, sempre pensando no conjunto, pensando nos outros, e não pensando em nós mesmos. Na medida em que as pessoas não conseguem fazer essa mudança, nenhum agrupamento dá certo. Por isso que muitos centros espíritas tendem ao fracasso, porque as pessoas não fizeram a mudança, não aprenderam a exercitar os valores do Evangelho, relevar, compreender, perdoar, tolerar. Como é que eu posso estar vinculado a uma doutrina como o Espiritismo, que tem em o Evangelho segundo o Espiritismo a sua base religiosa, se eu não procuro assimilar princípios como a tolerância, a compreensão, o respeito e tudo aquilo que Jesus ensinou e exemplificou? Fico pensando o que seria do cristianismo se Jesus agisse assim. Imaginemos Jesus quando ele se materializou pela primeira vez no colégio apostólico. Aquela materialização maravilhosa, né? Jesus tinha sido crucificado e sepultado. 2 dias depois, no colégio apostólico reunido, todo mundo frustrado, de cabeça baixa, sentindo a iminência do fracasso. E de repente Jesus se apresenta ali materializado. Que coisa maravilhosa! O que fez Jesus? Criticou os companheiros? Ele tinha muitas razões para criticar os companheiros, sim. Eles haviam feito literalmente um papelão. Um deles o traiu. Outro, justamente aquele que seria o chefe de todos, negou veementemente e conheceu por 3 vezes. Simão Pedro, por 3 vezes, ele negou que conhecia Jesus. Por que ficou com medo dele preso? E nenhum deles acompanhou Jesus. É uma coisa impressionante quando nós lemos o drama do Calvário. Nenhum discípulo acompanhou Jesus ao Sinédrio. Nenhum discípulo defendeu. Nenhum discípulo foi com ele até Pilatos para fazer valer o seu direito, para dizer que Jesus estava sendo caluniado, que Jesus era um benfeitor do povo e não um malfeitor, que ele não se punha contra o culto judeu, pelo contrário, ele respeitava o culto judeu, apenas trazia uma visão nova do que é a religiosidade verdadeira. Ninguém foi lá, ninguém se preocupou com isso. Todos fugiram. Jesus carregando a cruz, quem foi que o ajudou? Um cristão? Um apóstolo? Não tinha ninguém, né? Jesus, exausto pelos sofrimentos todos a quem foi submetido, pelas veias gastadas, né, pela coroa de espinho, não tinha condição de carregar a cruz sozinho. Quem é que o ajudou? Um sirineu, um habitante da Sirinéia, que não era cristão, apanhava o cidadão ali para ajudar Jesus, porque todo mundo fugiu. O medo foi mais forte que a amizade, mais forte que o dever, mais forte que a gratidão.
o medo de liberar a todos, situando-os por indignos beneficiários daquele mestre excelso, e mesmo ante as perspectivas da morte degradante, não perdera por um instante sequer a serenidade que caracterizava o seu comportamento. Jesus tinha muito a reclamar, mas não fez nada disso. Simplesmente cumprimentou os companheiros, como os desventurosos do passado, desejando-lhes paz e bom ânimo, nos convocou a gloriosa disseminação do reino de Deus. Se Jesus viesse cheio de críticas, talvez o Evangelho e o movimento cristão acabasse ali. E há uma outra lição que Jesus deu para o cristianismo, para os cristãos em geral e para nós espíritas em particular, que lembra muito a recomendação do Espírito de Verdade. Na última ceia, a última oportunidade em que o Mestre conversou com os discípulos, ele transmitiu o último ensinamento. Um novo mandamento vos dou: e vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Lições que nós ainda não assimilamos. Bem, se o amai-vos uns aos outros tinha por objetivo preservar a união dos espíritas, o segundo mandamento, espíritas instruídos, tinha por objetivo preservar a pureza doutrinária, aquilo que se convencionou chamar de pureza doutrinária, a pureza dos princípios do espírito. Infelizmente também anda meio precária, principalmente em centros de menor conhecimento, onde as pessoas não se dão ao trabalho de estudar a Deus. Coisas incríveis têm acontecido no movimento espírita, particularmente nos domínios da mediunidade. Um confrade estudioso de mediunidade estava me contando que ele participou de um centro espírita, numa reunião mediúnica. Em dado momento, no transcurso da reunião, na parte prática, ele começou a ouvir um ruído estranho, como se fosse um mugido, emitido por um médium. Mu, mu, mu. O dirigente da reunião logo procurou tranquilizá-lo, dizendo: não se preocupe não, meu irmão, é a bolinha, a vaca de minha propriedade, que desencarnou na semana passada, que está se manifestando. Já pedi aos vaqueiros do além que a levem para os pastos do infinito. Uma vaca, gente, manifestando-se no centro espírita, onde é que esse confrade tirou essa ideia maluca? Só pode ser no manual da ignorância. Animais não se manifestam em reuniões mediúnicas. Se ele se desse ao trabalho de ler o livro dos médiuns, ele veria que no capítulo 25, Kardec fala que animal não tem o pensamento contínuo, não ser pensante. Consequentemente, ele não pode se manifestar em reunião mediúnica. O decapimento é uma coisa totalmente equivocada. E muitas coisas equivocadas acontecem no fenômeno mediúnico, porque as pessoas não se dão ao trabalho de ler o livro dos médiuns. Você não pode fazer uma reunião mediúnica sem estudar o livro dos médiuns. É o manual, é a orientação para que nós tenhamos um intercâmbio com uma lei disciplinada, preservando a pureza doutrinária que acaba ficando precária quando as pessoas precisam. E eu tive a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, um confrade que me convidou. Aliás, diga-se de passagem, sou fã incondicional de reunião mediúnica. As reuniões mediúnicas representam um aspecto sagrado do Espiritismo. O Espiritismo veio pela mediunidade. Então nós temos que prestigiar, é um aspecto sagrado. Não entendo espírita que não participa de reunião mediúnica. Não entendo centro espírita que não cria condições para que as pessoas participem de reunião mediúnica. É a base do Espiritismo, é o que distingue o Espiritismo de outras religiões. Então é fundamental que tenhamos, dentro do centro espírita, cursos de mediunidade. Lá em Bauru, nós temos, no Centro Espírita Amor e Caridade, cursos de mediunidade espiritismo, 2 anos.
Primeiro ano, estudamos a doutrina espírita, com base no Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Segundo ano, estudamos mediunidade com base em Livro dos Médiuns. No final do segundo ano, aquele grupo vai virar grupo mediúnico. É tão simples. E criar condições. Nós temos lá 91 grupos mediúnicos. 91. Que funcionam de manhã, à tarde, à noite, em vários horários, em todos os dias da semana, porque há uma sistemática, há um sistema de formação de grupos mediúnicos. Em Brasília, eu conheço a Comunhão Espírita Cristã, que tem mais de 200 grupos mediúnicos. Em Fortaleza, eu conheço um centro que tem perto de 150 grupos mediúnicos. Mas que coisa incrível, como consegue isso? Cria o sistema, tem que estudar, fazer o curso, preparar, para que nós possamos ter uma reunião mediúnica produtiva, proveitosa, ajudando as entidades desencarnadas. Agora, o problema é fazer reunião mediúnica sem preparo. Então, como eu dizia, participei de uma reunião mediúnica, onde o doutrinador estava lá cuidando de espíritos que desencarnam e não percebem desencarnados. Aliás, esse é um grande problema que a humanidade enfrenta. O pessoal que estuda espiritismo deve perceber, principalmente quem participa de reunião mediúnica, percebe isso, que nós temos uma quantidade imensa e incrível de espíritos que desencarnam e ficam perdidos na espiritualidade. Por quê? Porque o cidadão viveu imitativo benéfico. Ele cuidou apenas da vida aqui na Terra. Ele não cuidou de valores espirituais, não tem noção de como é a vida espiritual. Às vezes não foi nem pessoa boa, pessoa má. São os bons princípios lá, que trabalhou, cuidou dos filhos, né? Se aposentou, mas nunca teve preocupação com valores espirituais, nunca estudou, a vida ali em torno, não conhece nada de espiritismo, então não é como espiritual, está perdidão. Então não é por maldade, é por ignorância. E na reunião mediúnica nós temos condições, muitas vezes, de orientar esses espíritos.